Fábio, de que forma, né, a reforma tributária, né, ela pode influenciar, né, junto aí à questão dos incentivos, né, os benefícios que uma ZPE pode trazer para aquela localidade, e explica também um pouquinho para a gente o que é uma ZPE depois de todas essas informações de cunho internacional, que o Pádua trouxe muito bem aqui, né? De que forma e por que tantos estados solicitam, né, a implantação de uma ZPE. Perfeito. Cassandra, boa tarde. Boa tarde, colegas aqui de painel. Pádua, Marco, Carlos, boa tarde a todos e todas aí na audiência. Prazer enorme aqui compartilhar e poder falar um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu vou começar com essa provocação construtiva que o Pádua trouxe, pegando o gancho do que está acontecendo no Brasil. Então, acho que a gente tem um desafio histórico de outros países se movimentando e o que o Brasil está fazendo, né? Como essa política tem se movimentado no Brasil. Qual é a grande mensagem que eu queria trazer e deixar aqui, né? O Brasil está vivendo um momento histórico na sua aplicação, no seu desenvolvimento da política pública de zonas de processamento e exportação. O que está acontecendo nos últimos 2, 3 anos nunca aconteceu nos últimos quase 40 anos, né? Quase 4 décadas em que a política tinha todo esse potencial que o Pádua colocou aqui para a gente, mas que tinha dificuldades de virar realidade, né? Então deixa eu trazer alguns números para ilustrar um pouco melhor por que é um momento histórico, né? O tamanho disso que eu estou dizendo e por que é algo realmente é uma virada de chave muito grande que a gente está vivendo nesse momento. Até 2023, se pegarmos o marco aí, até 2023, nós tínhamos no Brasil, desde 1988 que a política foi criada, até 2023 somente 2 ZPEs funcionando, ZPE de Pecém no Ceará, ZPE de Panaíba no Piauí, com 4 empresas instaladas em operação, 2 ZPEs, 4 empresas. 3 anos se passaram, né, para agora o trabalho que a gente vem fazendo. O que mudou? De 2 já são 4 ZPEs em atividade nesse período. Serão 6 até o final desse ano e deverão ser 9 até o final do ano que vem, incluindo a ZPE de Barcarena, que a gente já conta como funcionando até o ano que vem. Nessas 9 ZPEs, distribuídas em 9 estados diferentes do Brasil, acho que isso é também um elemento interessante, porque é uma política que começa a funcionar não para um local ou para outro, mas como uma política para o país. Já saímos daquelas 4 empresas funcionando para 35 novos projetos empresariais aprovados para implementação em 8 estados diferentes nessas novas ZPEs já funcionando ou que virão a funcionar muito em breve. Esses 35 projetos reunidos representam investimentos que já estão começando a acontecer e transbordar para a economia local, regional, de 637 bilhões de reais. Então, muitos dos números que a gente via aí, ficava olhando pela janela, né, Pádua, e querendo que eles chegassem, que acontecessem aqui, estão começando a acontecer no Brasil. Então, a gente vive um momento, uma oportunidade ímpar para quem quiser trazer seus investimentos, quem quiser desenvolver as oportunidades que existem em uma ZPE, porque acho que o momento vem acontecendo de uma maneira muito positiva. E eu tenho falado muito aí nas conversas, nos eventos em que tenho participado, dizendo que há um alinhamento de astros, né? Acho que também tem ajudado muito para que tudo isso possa acontecer como vem acontecendo. E eu acho que é muito simbólico. Acho que tem alguns simbolismos aqui, Cassandra, que são bem interessantes e eu vou resgatar. Um é essa própria mesa, né? Esse próprio palco que temos aqui. A gente tem um alinhamento entre governo federal, governo estadual, governo municipal. E ainda com a iniciativa privada vindo e se conectando. Isso não acontecia há pouco tempo atrás. Essa coordenação, essa articulação de todo mundo compreendendo a política, jogando junto e buscando construir juntos os atalhos para que ela vire uma realidade de fato, tem contribuído muito. É um dos ingredientes, né, que tem contribuído muito para que ela possa acontecer como vem acontecendo e já gerando esses primeiros números, né? Um segundo simbolismo que eu acho que é bem interessante, acho que na verdade uma carta certeira do título desse painel, né? Esse painel foi intitulado aí como Competitividade Global e Desenvolvimento Sustentável para o Pará. Eu acho que tem 2 aspectos aqui de abordagem interessantes. Quando a gente fala de competitividade global, a gente está falando por que é importante, por que é interessante o CPE para as empresas, né? Para o empreendedor, para o investidor. E desenvolvimento sustentável, né? Como é que a política de ZPE pode ser boa para o Estado,
os municípios, né, para a população que vai se beneficiar aí com seus resultados. Vou trazer aqui alguns exemplos práticos, acho começando com a parte de por que pode ser bom para o Pará, né? Porque já está sendo bom para o Pará nesse caminho que vem sendo construído. Vou pegar exemplos que já estão acontecendo em outras EPS que estão em pequenos passos já, um pouquinho à frente. Um grande projeto, né, de data center que já está em implementação nas EPE do Ceará, ByteDance, né, dona do TikTok, está começando já começou a construir em estágio super avançado de obras, seu primeiro data center no Brasil, na América Latina. Isso está acontecendo dentro das EPE do Ceará. Só para dar um exemplo muito pontual, pensar algo e para dar dimensão do que pode acontecer, do impacto para a região em que as EPE está, o primeiro contrato de contratação de serviços para a construção desse empreendimento nas EPE já foi um contrato de R$100 milhões com uma empresa local, para mão de obra, para equipamentos, para prestação de serviços. Então, olha o tamanho da oportunidade, olha o tamanho do resultado, do movimento que pode acontecer via tudo que está sendo canalizado para investimento aí em EPS. Novos empregos, né? Geração de novos empregos, é gratificante, acho que pelo nosso trabalho, ver as imagens, os vídeos, as fotos e a Omni, a empresa que está instalando esse primeiro empreendimento, divulgou, né, com as pessoas fazendo fila para as novas oportunidades e milhares de novas oportunidades que estão aparecendo ali. Então, realmente é um potencial muito grande de desenvolvimento aí para as regiões. E vou pegar o exemplo do Pará agora, né? Essa ZPE que já está num ritmo muito avançado de implementação, num caminho ótimo para entrar em atividade muito em breve, já traz como ela já começa não do zero, não como um terreno cercado, sem nada ainda acontecendo lá, porque é isso que vai gerar a transformação, né? É isso que vai fazer a política gerar os seus resultados. Ela já foi aprovada com um projeto âncora muito grande da Bravo Metais, e olha só o que ele traz de transformação, muito em linha também com o que o Pádua falou do que se busca para a ZPE aqui, né? Os minérios que saíam direto, né, no seu estado mais bruto, para o mercado externo, vão ter exatamente uma operação de transformação nessa operação da Bravo Metais, gerando e agregando muito valor que fica aqui no Pará. Então, é uma política que já na sua primeira atacada, no seu primeiro grande projeto, o âncora dessa ZPE já mostra o potencial, o que ela pode fazer e já vai começar a entregar resultados de fato muito em breve para a população, para a região, para o desenvolvimento do Estado. E deixa eu abordar agora então o outro lado, né? O lado do empreendedor, né? Do lado da competitividade, que eu peguei esse gancho aqui do título, né? Vamos lá, por que é interessante para o empreendedor também? Tem que ser bom para todo mundo, né? Hoje de manhã tivemos uma reunião muito interessante, tivemos lá na Codec, conversei com toda a equipe da Codec, vi a seriedade e a determinação com que esse projeto está sendo conduzido aqui no Estado. E pude fazer uma pergunta também para um empreendedor, um investidor, e perguntei a ele, por que é interessante? O que te chamou a atenção? O que te salta aos olhos e que te interessou a investir e pleitear aí o regime de ZPE para o seu investimento? E ele me resumiu da seguinte forma, né? Fábio, primeiro, competitividade. Esse regime traz muita competitividade para um projeto exportador. Segundo, previsibilidade. A gente está num cenário de muita previsibilidade para a operação, para o funcionamento desse empreendimento. E segurança jurídica, especialmente segurança jurídica tributária, né, pelo que é oferecido aí com o regime. Então, por que a competitividade tem ganhos tem uma proposta de valor tão interessante sobre o aspecto da competitividade para o negócio, né? A ZPE, ela oferece um pacote de benefícios tributários que desonera tanto o investimento inicial do empreendimento, então o CAPEX, compra de equipamentos, maquinários, é desonerado em 5 tributos atualmente, nas regras atuais, né? Imposto de importação, AFREM, IPI, PIS, COFINS, com isenção ou alíquota zero para o seu investimento, CAPEX, para você construir a sua operação. Depois de implementado e funcionando, você também tem os mesmos benefícios para a compra de materiais, insumos, para a sua operação. Então você tem desoneração para isso também imediata, né? Você não precisa acumular créditos para depois compensar, é imediata, você nem chega a acumular o crédito. Isso é menos custo de capital, isso é menos capital parado, né? Em créditos acumulados, isso reduz custo e aumenta muito a competitividade do empreendedor que está dentro de uma ZPE. Tem também facilidades logísticas, aduaneiras. A ZPE, quando funcionando, ela é uma área alfandegada e é considerada uma zona primária, equiparada a um porto, a um aeroporto,
para fins aduaneiros. Então, você não precisa depender de algumas dificuldades ou questões de tempo ou de custo que uma operação num porto, aeroporto te traria. Você faz tudo isso dentro da ZPE. Isso dá muita agilidade e redução de custos e de tempo. Brasileiro, perfeito. Exato. Há também alguns outros benefícios, como a dispensa de algumas licenças, por você já estar dentro de uma operação que já teve seu projeto pré-aprovado, enfim, está acontecendo ali dentro da ZPE. E a liberdade cambial também, para você poder manter recursos fora e otimizar com isso o seu planejamento aí financeiro durante a sua operação. Então, um pacote de benefícios que de fato traz competitividade para um dos grandes objetivos dessa política, que é aumentar a competitividade de novos investimentos exportadores no Brasil, nesses distritos industriais aprovados, né? Previsibilidade, segurança jurídica, né? O regime traz isso. Hoje é até possível você conseguir algo próximo, alguns benefícios parecidos com esse, mas em algumas ações ou em pacote de benefícios distintos, né? Ou com prazos mais curtos de duração. A ZPE é como se fosse uma janela única, em que você vai ter tudo isso assegurado por 20 anos, prorrogáveis por até mais 20. Em que por 20 anos você vai ter tudo isso assegurado, né? Isso te dá um horizonte de planejamento para o investimento que favorece muito o novo investimento e o empreendimento exportador. Tá? Então, acho que, pelo tempo curto que temos, acho que essa é uma pincelada sobre qual é a proposta de valor, como pode ser bom para o empreendedor, o investimento na ZPE, e como pode ser podem ser muito bons os resultados que vão se espalhar pela região onde uma ZPE está instalada. E temos uma ZPE aqui já em estágio muito avançado, né? Acho que foi muito bem desenhada, muito bem localizada, com conexões muito boas de infraestrutura, né? Tem energia, tem porto próximo, tem ferrovia, então tem um potencial realmente muito grande. Um distrito, uma área com um distrito industrial já bastante desenvolvido, então tem uma potencialidade muito grande para essa ZPE de Barcarena, aqui no Pará, ser mais uma ZPE de grande sucesso nessa história que a gente vem construindo, essa página que a gente vem virando aí do passado, né, Padua? Não, e perfeito, e como você falou, o alinhamento entre as esferas municipal, né, estadual e federal, então isso faz toda a diferença no quesito Brasil, né, que a gente sabe que às vezes tem essas lutas, enfim,